A gente vai fazer contato direto agora com a fronteira entre Rússia e Ucrânia. É lá que está o correspondente Ian Boechat, que a gente dizia mais cedo, né? Já visitou tudo quanto é área conflagrada do mundo, Iraque, Síria, a lista é gigantesca, e está lá o Ian mais uma vez como uma testemunha ocular da história acontecendo. A fronteira é muito extensa, a gente está falando aqui de algo em torno de 1.500 quilômetros no sudoeste da Rússia e nordeste e leste, é isso, né? Da Ucrânia. Eu quero saber, Ian, antes de mais nada, onde é que você está exatamente e caso ocorra de fato uma invasão, você estará a que distância dos tanques e dos blindados russos? Bom dia para você. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu estou um pequeno vilarejo aqui, aproximadamente 2 ou 3 quilômetros da fronteira com a Rússia, muito, muito perto, perto da cidade de Kharkiv, no noroeste do país. Essa tem sido uma fronteira tranquila, diferente do que de onde eu estava há 2 dias, em Kramatorsk, no leste da Ucrânia. Aqui não há combates, pelo menos nesses últimos anos, não teve nenhum tipo de violência, há bastante tranquilidade, mas aqui do lado estão estacionados algumas dezenas de milhares de soldados russos, com equipamento pesado. Segundo a inteligência americana, a inteligência britânica, esse seria um dos acessos dos soldados russos se houvesse de fato, ou se houver de fato, uma invasão do país. Por enquanto, não acontece nada, está super tranquilo. Eu vim até aqui para conversar com as pessoas, entender como é que está aqui. Mais diferente lá do leste, aqui está tranquilo, enquanto lá no leste a violência tem aumentado bastante. Bom, em compensação, né, Ian, você mesmo apontou aí, no fim de semana você presenciou ataques de rebeldes no leste da Ucrânia. A gente até colocou a imagem aqui. A gente ouviu o som das explosões bem pertinho de você, aquele som rouco, né? Muito forte. Eu queria que você explicasse pra gente como é que esses ataques... A gente tem aí o áudio? Tem sim. Vou colocar então de novo pro nosso ouvinte. Pelo menos 3 disparos foram feitos agora, a gente está dentro de uma área mais um disparo agora. Está sendo bombardeado nesse momento pelas forças rebeldes aqui bem perto onde a gente está. Eu queria que você explicasse, Ian, para o nosso ouvinte, como é que esses ataques se relacionam com essa tensão entre Rússia e Ucrânia, se é que há relação entre eles. Claro. Bom, assim, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 2014, houve a Revolução de Maidan, chamada Revolução de Maidan em Kiev, quando os manifestantes conseguiram derrubar o presidente pró-Rússia, o Viktor Yanukovych. Logo depois, a Rússia invadiu e anexou a Crimeia e fomentou, de certa forma, movimentos rebeldes do leste do país que declararam a independência de 2 províncias aqui da Ucrânia, a província de Donetsk e a província de Lugansk. Desde então, há uma guerra civil na Ucrânia. Já são 8 anos de guerra, é uma guerra que é pouco noticiada, mas que já matou quase 15 mil pessoas. Eu já estive lá nessa região, essa é a minha 3ª vez no fronte lá, e todas as vezes que eu estive lá, sempre foi muito ativo. É uma guerra que lembra muito a Primeira Guerra Mundial, porque é uma guerra de trincheira em que não há movimentação de tropas. As tropas estão paradas, não há ganho de território para nenhum dos 2 lados, e fica uma situação em que os 2 lados ficam se atacando. O que mudou agora, com o aumento de toda essa tensão, é que a atividade militar nessa linha de combate, são 400 quilômetros de linhas de combate, de trincheiras, aumentou muito. Os rebeldes separatistas são russos étnicos, essa é toda uma região que pouco se fala ucraniano, se fala russo, e são apoiados, obviamente, por Moscou. Os 2 lados se acusam mutuamente. Segundo os rebeldes separatistas, a Ucrânia está fazendo uma ofensiva para tentar retomar o território, está bombardeando as regiões e as cidades do outro lado, e obviamente o exército ucraniano afirma diferente, que a Rússia está usando os separatistas como, em inglês chama de proxies, né, como se fosse aliados provocando a Ucrânia para que possa se justificar uma invasão russa. Enfim, no meio dessa violência toda, Megali, há muita guerra de propaganda também, guerra de versões, né? A verdade está em algum ponto entre os 2 lados que a gente ainda não consegue saber exatamente. Oi, Ian, a gente conversou não faz muito tempo
Eu me lembro de você dizer que para a Rússia era interessante a manutenção dessa tensão e não necessariamente que houvesse ações, né? Algo mudou nesse sentido? Agora que a gente está vendo uma atividade militar mais intensa, existe algum outro interesse envolvido? Digo, a Rússia agora tem mais motivos para que essa guerra de fato se desenvolva? Olha, a principal preocupação da Rússia é que a Ucrânia se torne um membro da OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada logo após a Segunda Guerra para conter a expansão soviética. Depois do fim da União Soviética, a partir de 91, a OTAN se expandiu muito por territórios que eram controlados pela União Soviética ou eram área de influência da União Soviética, ou seja, praticamente todo o leste europeu. A Rússia sempre se sentiu muito incomodada com essa aproximação da OTAN de suas fronteiras. A gente viu o que aconteceu na Bielorrússia há um ano e pouco, quando houve uma tentativa também de derrubada do presidente pró-Rússia, e a Rússia acabou intervindo de forma bastante efetiva e houve uma repressão muito grande. Aqui na Ucrânia, o Putin, os russos, veem a Ucrânia quase como uma parte de seu território. A gente precisa lembrar que a Ucrânia e a Rússia estão ligadas há cerca de 1000 anos. E a única vez que a Ucrânia se tornou independente foi agora, em 91. Né? Boa parte do país tem uma ligação histórica, étnica, cultural, familiar com a Rússia. E o objetivo da Rússia é impedir que a Ucrânia, digamos assim, vá para a esfera de influência do Ocidente, o que deixaria a Rússia, na visão do Putin, muito enfraquecida e muito vulnerável. Qual é o ponto principal? A OTAN não pode aceitar países que tenham conflitos internos. Então, o status quo da Ucrânia, de certa forma, favorece a Rússia, porque ela jamais poderá se aliar à OTAN tendo esse conflito interno. Se houvesse uma anexação por parte da Rússia dessas duas províncias, essas duas repúblicas rebeldes e de Donetsk e Lugansk, na teoria a Ucrânia poderia se unir à OTAN, porque não haveria mais conflito interno, ela teria perdido território. O que está acontecendo é que tanto os Estados Unidos quanto a Europa, a OTAN como um todo, tem se aproximado muito da Ucrânia, tem feito muita pressão para que a Ucrânia se alie ao Ocidente, e boa parte dos ucranianos quer isso, uma outra parte não quer, mas uma parte importante quer. Então, essa situação agora, né, é um jogo de forças. O que o Putin mais quer nesse momento é mostrar que tem força e que não vai aceitar que a OTAN, que o Ocidente chegue tão próximo de sua fronteira. Eu aqui, onde eu estou agora, estou apenas 700 quilômetros de Moscou, é muito perto, entende? Então essa é a principal preocupação dele e a tensão que a gente está vendo se